As chuvas do início do ano provocaram uma das mais devastadoras tragédias naturais já registradas no país. E a maior de todas em número de mortos. Só na região serrana do Rio de Janeiro são mais de 700 vítimas fatais, além dos desaparecidos. Por causa das enchentes e deslizamentos de terra, pelo menos 7 municípios estão em estado de calamidade, num prejuízo estimado em alguns bilhões de reais. Mas catástrofes decorrentes das chuvas, infelizmente, não são novidade no país. Há 13 anos, também no Rio de Janeiro, foram cerca de 300 mortos. No ano passado, foram mais de 300 vítimas fatais só na região sudeste. Até que ponto essas tragédias poderiam ser minimizadas ou mesmo evitadas por políticas públicas? O que vem sendo feito pelo governo federal e por estados e municípios? Para debater esse assunto, o programa Cidadania recebe o secretário nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, Celso Carvalho. Secretário, muito obrigada por conversar com a gente nesse programa. O próprio governo já anunciou que há no país pelo menos 5 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. Como é que o senhor avalia o trabalho desenvolvido pelo poder público ao longo dos últimos anos para atender essas pessoas e evitar tragédias como a que a gente vem acompanhando? Ângela, acho que nós temos que ver, realmente, é importante que a sociedade inteira tenha consciência que as nossas cidades são cidades inseguras e que elas não estão ainda preparadas para fazer frente aos desastres naturais. Apesar de, como vocês disseram, nós estarmos tratando de fenômenos que ocorrem com muita frequência. Na região sudeste do país, quer dizer, esse ano foi a região serrana do Rio de Janeiro, ano passado teve eventos dessa natureza, desse porte em Alagoas, em Pernambuco, em São Paulo, há 2 anos em Santa Catarina, 150 mortes. Já passou o tempo de que nós precisamos, já está mais do que na hora, dos nossos municípios e a nossa sociedade como um todo, o poder público como um todo, construir sistemas, cidades mais seguras, sem dúvida. Para isso, nós temos 2 grandes tipos de intervenções que precisam ser implantadas. Por um lado, nós precisamos investir na prevenção. E, sem dúvida, a principal prevenção é um programa habitacional que consiga atender as nossas famílias mais carentes. Porque todo mundo que está na cidade mora de alguma forma. Se uma família não tem condições de comprar um apartamento, uma casa legal, numa área segura, ela vai, inevitavelmente, ter que resolver seu problema de moradia numa ocupação irregular e muitas vezes uma área de risco. Então, acho que o Brasil começou a mudar esse quadro quando o governo federal instituiu o programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos construindo 1 milhão de moradias em condições de financiamento e subsídio para que as famílias de mais baixa renda possam ter acesso. E, para o período agora, nos próximos 4 anos, já existem recursos reservados para mais 2 milhões de moradias. Isso na sua opinião, diminui, digamos, o número de pessoas que se situam hoje, que moram hoje em áreas de risco? Quer dizer, essas pessoas iriam ser deslocadas para essas novas habitações? Essas novas habitações, elas vão estar atendendo a população de baixa renda, né? E uma parte significativa delas está direcionada para as famílias que moram em situação de risco. Então é um programa que vai permitir com que a prefeitura faça a remoção das áreas de maior risco para esses novos conjuntos habitacionais. O programa Minha Casa Minha Vida é um aporte financeiro, uma ajuda financeira para essas pessoas financiarem suas casas.
Mas a gente vê no Brasil um crescimento desordenado dessas cidades. A gente vê, por exemplo, a cidade de São Paulo, que também sofre, ou o ABC Paulista, que também sofre muito com as chuvas, e não necessariamente porque essas pessoas estão em lugares não oficiais ou pouco, vamos dizer, planejados. Na sua avaliação, um programa como esse, mas que não tenha um amparo, um apoio de um planejamento urbano, já que o senhor é de programas urbanos do Ministério da Cidade, não pode ajudar a agravar a situação em municípios que não têm nem planejamento urbano, não tem nem um Estatuto das Cidades ainda formulado? Ângela, eu acho que não. Eu acho que assim, o programa habitacional, ele com uma construção massiva de casas, ele só melhora, ele não atrapalha a situação. Mas, acho que você levantou uma questão que é fundamental do planejamento urbano, que a gente precisa lembrar que para construir uma casa, não basta ter dinheiro para construir, é preciso ter um terreno, precisa ter um lote legal, né? E bem situado, e num local onde as pessoas tenham acesso a emprego. Né? Ora, quem define qual é o uso que o solo urbano pode ter é a prefeitura, né, por meio do planejamento urbano. Então, é fundamental que os nossos municípios implantem os instrumentos do Estatuto das Cidades, quer dizer, coloquem seus planos diretores, instrumentos legais nos seus planos diretores que aumentem a disponibilização das terras urbanas para a construção habitacional, principalmente para a habitação de interesse social. Instrumentos como IPTU progressivo, como zonas especiais de interesse social, quer dizer, instrumentos que definam que as terras vazias, elas não devem continuar vazias e elas devem ser vendidas, destinadas para os programas de habitação de interesse social. Esse é um conjunto de atividades que, aumentando a produção de moradias destinadas à população de mais baixa renda, diminui preventivamente o número de pessoas que precisam construir suas casas de forma irregular e ilegal nos morros. Mas, além disso, nós já temos milhões de pessoas morando nos morros. Né? Precisa ter uma política pública para levar segurança para esses bairros e essas comunidades. E a gente entra em desafios, me desculpe interromper, mas, Claro. por exemplo, um caso emblemático, acho que para a história do país, foi o que aconteceu em Niterói, há pouco mais de um ano, em que as políticas públicas eram feitas sobre o Morro do Bumba, sabendo-se que ali era uma invasão, que tinha construído habitações sobre lixões. E quando houve a catástrofe, as pessoas eram socorridas em meio à destruição, mas também ao chorume provocado por aquele lixo, por aquela toxicidade. Quer dizer, até que ponto os gestores não têm que ser responsabilizados por desenvolver políticas públicas, quando, na verdade, eles deveriam estar removendo essas pessoas de lá? Bom, sobre esse assunto, a integração dos poderes federal, estadual e municipal, nós vamos ouvir a opinião do senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro. Nós precisamos de prevenção, nós precisamos ter essas áreas todas mapeadas, nós precisamos ter um sistema de meteorologia que seja também proativo, que nos avise com 48 horas, e é possível que isso se faça, das chuvas que vão cair, aonde vão cair e qual o volume esperado, de tal maneira que a gente possa tomar as providências, realojar as pessoas enquanto as obras não forem feitas. Mas essas obras deverão ser feitas. Nós temos que ter um cadastro nacional e temos que fazer em parceria com os municípios, com os estados, porque é uma maneira inteligente, prática, simples de começar a tomar medidas que vão nos guardar de tragédias futuras. Então, complementando aí o que a Ângela estava perguntando para o senhor, esse cadastro de áreas de risco já existe, como, por exemplo, o Morro do Bumba, já era, enfim, mapeado como sendo uma área de risco?
Nós temos vários municípios, principalmente os municípios mais vulneráveis a esse tipo de fenômeno, que já elaboraram o seu mapa de risco. É claro que esse mapa de risco ele é um instrumento que é dinâmico, se altera, com uma chuva pode fazer alterações, ele precisa estar sendo atualizado permanentemente, mas a Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades criou uma metodologia de mapeamento de risco e passamos recursos para os 60 municípios mais críticos fazerem o seu mapa de risco. Então, nesse sentido, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Niterói, só para a gente dar alguns exemplos, né, receberam recursos, contrataram técnicos especializados, apoio, consultoria para os seus próprios técnicos. Isso há quanto tempo? E fizeram. Isso é um programa que vem desde 2004. Então essas cidades já estavam, digamos, sabiam mapeadas. que essas regiões eram mapeadas. Existe um mapeamento de risco, existe um mapa de risco com a identificação dos setores mais críticos, né? Além disso, o governo federal, no programa de aceleração do crescimento, investiu 19 bilhões de reais em urbanização dos assentamentos precários. Então, nós passamos recursos para os municípios fazerem o seu projeto de urbanização, e nesse projeto de urbanização é necessário que se faça uma análise de risco específico de cada lugar, para que se defina quais áreas que devem ser removidas e quais áreas onde é possível se implantar uma infraestrutura. A questão do Morro do Bumba, né, em Niterói, foi um erro, né? Esse projeto, essa intervenção da prefeitura foi feita de forma errada, porque ela é uma situação em que não se pode consolidar uma ocupação, porque o risco é tão grande que não há obra que diminua o risco. Em outras situações, não. Você pode implantar obras e remover o risco. Então, na questão da urbanização de favelas, nós temos que implantar obras, infraestrutura urbana, que aumenta a segurança e, paralelamente, remover aquelas moradias que estão em situação mais insegura. Um projeto de urbanização de favela, em média, implica a remoção de 20% a 30% das moradias. Não dá para ficar todo mundo. E na sua experiência, e normalmente secretário, não precisa remover todo mundo também. Na sua experiência, quanto tempo levaria, a partir de um mapeamento, para fazer uma remoção eficiente e segura dessas famílias que estão numa localidade insegura? O senhor mencionou aqui que um programa existe desde 2004 e municípios como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo receberam recursos para mapear essas regiões. Uma vez mapeadas, quanto tempo é o tempo razoável para que a sociedade espere que, com apoio governamental federal, estadual e dos seus entes municipais, essas remoções possam ser feitas inteligentemente? Daí vai depender da capacidade da prefeitura estabelecer, construir seus projetos e mobilizar os recursos, né? O que a gente sabe, né, também a gente tem que tomar cuidado para não achar que nada foi feito nesse tempo, né? As prefeituras, essas que a gente está falando, né, elas têm tido uma sistemática. Você vê a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Prefeitura de São Paulo, Belo Horizonte, tem uma Recife. central ligada à geologia no Rio de Janeiro, não é isso que faz uma prevenção muito eficiente? O Estado do Rio de Janeiro implantou um serviço geológico estadual, que é uma diretoria que chama Diretoria de Recursos Minerais, DRM, que tem apoiado os municípios da região serrana nos seus mapeamentos, né, e na atualização dos mapeamentos. E a Prefeitura do Rio de Janeiro tem a Fundação GeoRio, que é uma instituição voltada especificamente para resolver os problemas de risco. Nós, do governo federal, no Ministério das Cidades,
temos trabalhado com os dois, tanto junto com o Estado quanto com a Prefeitura, né, na atualização desses mapas de risco, que essas prefeituras já têm, e estão permanentemente atualizando, e na implantação das obras